Quero pedir que você fique em pé para a leitura da palavra de Deus. Aliás, eu quero convidá-lo a ler comigo. Enquanto se o pessoal puder ajeitar ali o retorno, fique à vontade. Vamos ler juntos, pessoal? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E por fim, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nesta noite reunidos em Tua santa presença, reconhecendo que Tu és tudo para nós, ó Pai. Tu és o Deus que satisfaz a nossa alma e que traz alegria ao nosso ser. Tu és o Deus que nos salvou em Cristo Jesus e que nos amou quando nem sequer pensávamos em Ti. Obrigado por Tua bondade infinita, por esse amor indescritível que nos alcançou e nos trouxe de volta ao Senhor. Abençoe-nos nesse momento quando lemos o Teu livro santo e pedimos que o Senhor nos dê discernimento para compreendê-lo, para entendê-lo, para perceber aquilo que o Senhor de fato está querendo falar ao nosso coração. Assim eu oro, Deus, por mim e pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Por favor, sente-se. Que Deus abençoe a nossa vida nesta noite. Meus queridos irmãos, quando a gente lê um texto como esse em que acabamos de ler, onde João diz que nós amamos a Deus porque Deus, ou nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Eu queria chamar a sua atenção para que nós possamos entender aquilo que Deus fala conosco nessa palavra. Nesse texto, João procura nos mostrar a diferença, a distinção, a clara distinção entre o amor humano e o amor divino. O amor divino é incomparavelmente superior ao amor humano. Mesmo com toda essa grandeza, com toda essa capacidade que o amor humano tem, ele na verdade é um pobre reflexo do amor divino. E nesse texto, no capítulo 4 de 1 João, o autor está mostrando para nós que o amor de Deus é grandioso e que Ele demanda da nossa parte o amor pelos homens. Precisamos compreender aquilo que o texto está falando, porque ele diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus amou primeiro. E pensando, refletindo nesse texto, eu queria chamar a atenção para essa última expressão do verso. Nós amamos porque chega a refletir de alguma forma a imagem de Deus, a menos que ele de fato saiba e aprenda a amar. Quando ele diz nós amamos porque ele nos amou primeiro, há um conjunto de ensinamentos, de princípios que nós precisamos aprender nesta noite. E o primeiro, porque Ele nos amou primeiro, nós fomos amados sem amar. Fomos amados sem amar. Veja quando ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A decisão de nos amar foi de Deus.
Foi Ele quem decidiu nos amar. Ele nos amou quando nós não o procurávamos, quando nós não queríamos. Geralmente nós costumamos amar as pessoas e geralmente esperamos que as pessoas nos amem. Quando nós sentimos que estamos numa relação em que nós só amamos e não somos amados, nós estamos prontos para abandonar aquela relação. Mas observe que o texto diz que Ele nos amou primeiro. Isso me leva a refletir naquilo que diz a palavra de Deus em João capítulo 15, verso 16, que diz assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Meus queridos irmãos, nós só amamos a Deus e só amamos o próximo porque fomos amados por Deus. Nosso amor é resposta ao amor de Deus. Nosso amor é apenas uma resposta àquilo que Deus fez por nós ali na cruz. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, o seguinte, pode colocar por favor, ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos amou primeiro. Nós só o amamos, nós só respondemos ao amor de Deus porque nós fomos amados e atraídos por esse amor. Nós não escolhemos a Deus, você não escolheu a Deus, você não fez, de repente se levantou um dia e disse: hoje eu quero Deus na minha vida. Se isso aconteceu é porque antes Deus havia colocado em seu coração esse amor por Ele. Foi a decisão de Deus, foi escolha divina amar a humanidade e amar o seu povo, antes mesmo que esse povo procurasse. Às vezes nós somos tomados de medo, quando nós principalmente erramos, quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós sentimos culpa, nós somos tomados pelo medo, achando que, será que Deus ainda me ama? Será que Deus ama esse pecador tão vil que sou eu? Mas será que eu não mereço esse amor? Porque será que Deus de fato me ama? Nós nos enchemos de medo, nós nos enchemos de pavor, como se o amor de Deus estivesse condicionado ao meu desempenho religioso. Como se Deus olhasse do céu e dissesse assim: Domingos, enquanto você for bonzinho, eu o amarei. Enquanto você fizer isso e mais isso e mais isso e mais isso, eu o amarei. Quando você não fizer mais, você perderá o meu amor. Mas meus irmãos, não é isso, não é essa a verdade das Escrituras. Deus decidiu nos amar, mesmo quando não contava com a minha contrapartida. Embora Ele, por ser Deus onisciente, sabia que no devido tempo me chamaria para os seus propósitos e eu o amaria. Embora Ele sabia que o seu amor me atrairia a Ele, como diz a palavra em Jeremias capítulo 31, 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Mas preste muita atenção, o amor de Deus não está condicionado ao seu desempenho religioso, não está condicionado ao fato de você ser isso ou ser aquilo. É claro que se você é filho de Deus, é evidente que se você é amado por Deus, você se submeterá à vontade de Deus, você o amará, você o buscará. Isso é uma consequência lógica, porque o nosso amor é resposta ao amor de Deus. Mas você não o ama porque a decisão é sua, você o ama porque Deus te amou primeiro. E coloque uma coisa na sua cabeça: nada, como diz a Bíblia, a palavra de Deus em Romanos 8:39, eu quero que você leia comigo, por favor, leia comigo: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra
criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nós fomos amados sem amar, entendeu? Fomos amados sem amar. Portanto, não depende de quem corre ou quem deixa de correr, depende de Deus exercer a sua misericórdia, a sua graça em Cristo Jesus. O que nós fazemos em resposta ao amor divino é apenas uma entrega da nossa vida por tudo aquilo que já foi feito por nós. Nunca deixe o diabo encher a sua cabeça de dúvidas, de incertezas quanto ao amor de Deus, porque nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em segundo lugar, porque Ele nos amou primeiro, fomos libertos de todo medo. Porque Ele nos amou primeiro, fomos libertos de todo medo. Veja o verso 18 que diz assim, leia comigo mais uma vez: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo. É interessante que João, geralmente nós opomos amor a ódio, amor a desafeto, amor a indiferença, mas nesse texto João coloca um contraste, faz uma oposição entre amor e medo. Ele deixa bem claro que não podem coexistir no mesmo espaço da alma humana o amor e o medo. Ou você ama Deus, ou você tem medo de Deus. Como água e óleo, eles não se misturam. Como a fé e a incredulidade não pode se misturar da mesma forma. Quem ama a Deus e é amado por Ele, não precisa temer a Deus, não precisa temer o juízo, não precisa temer condenação, porque a palavra de Deus nos disse: quem sente, quem é amado por Deus, é liberto de todo medo. Sim, meus irmãos, quando chega o amor de Deus no nosso coração, o amor de Deus expulsa o medo. O medo aqui é a palavra grega phobos, que deu origem à nossa palavra fobia. E aqui tem um sentido de espasmos, de espanto, de rejeição, de uma espécie de fobia em relação a Deus. Pessoas que olham para Deus e o veem como um juiz severo, o veem como um governante rígido, o veem como alguém cujo coração de fato não é marcado pelo amor. Pessoas que só olham para Deus e veem como um legislador insensível, são pessoas que desenvolvem uma espécie de medo e de fobia, e que nunca vão aprender a amar a Deus. E se há uma coisa que nós precisamos aprender, é que nós não podemos ser cristãos sem amar a Deus. Amor e medo não coexistem no coração humano, não deve coexistir no coração humano. Ele diz: quem ama, de fato, diz o texto, que aquele que ama o Senhor não tem medo. Como é que você vê a Deus? Há muitas pessoas que têm medo de Deus. Elas, na verdade, elas até se tornam cristãs e vêm à igreja, mas não é o amor que as impulsiona. Muitas vezes é o medo do inferno, é o medo da condenação, é o medo do diabo, é o medo daquilo que é ruim. Pelo medo do que é ruim, elas se apegam ao que é bom, mas não é essa a motivação. Deus espera que nós o amemos, e Deus quer que nós o amemos, porque só o amor quebra os grilhões do pavor, do medo, da culpa. Nenhum de nós precisa mais temer o juízo. Jesus diz que aquele que crê nele, passou da morte para a vida, não é mais condenado. Eu não preciso mais me relacionar com Deus como um legislador, como um juiz severo, que quer a minha condenação, mas eu preciso me relacionar com Deus como um pai de amor e de bondade, que está do meu lado, que está a meu favor e não contra mim. Eu confesso, meus irmãos, que principalmente nos meus primeiros anos de vida cristã e até de ministério, não havia muita graça na minha vida.
Eu via Deus, entendia a vida cristã mais na base do que eu tenho que fazer isso para Deus me dar aquilo, ou então Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus vai me condenar. Eu entendi a vida cristã na base da lei e não da graça. E quando a gente olha o Novo Testamento, a gente compreende que no amor não há medo. Embora o amor que ele se refere aqui, não é o nosso amor, é o amor de Deus. Quando eu compreendo que eu não sou aceito pelo meu desempenho religioso, por aquilo que eu faço, ou porque eu deixo de fazer, eu não sou amado pelas minhas obras, eu não sou amado por aquilo que eu faço por Deus. Eu faço as obras e eu faço o que é certo, e eu vivo a vontade de Deus, porque sou amado. Entende a diferença? Pastor, deixa eu repetir para você. Eu não devo ser fiel a Deus, entregar o meu dízimo na igreja, testemunhar, ser um crente santo, falar do amor de Deus, viver uma vida decente que agrada o coração de Deus, para que eu mereça seu amor, para que Ele não me condene. Não é isso, porque essa é uma decisão dele. Ele já disse que isso não vai acontecer, nem comigo e nem com todos aqueles que creem em seu Filho Jesus. Não, eu faço tudo isso porque eu já fui amado por Deus, e o amor expulsa o medo. O amor tira da nossa cabeça a imagem de um Deus carrancudo, de um Deus julgador, de um Deus que está pronto para condenar. Sim, Deus julgará o universo, Deus julgará os homens, Deus julgará aqueles que rejeitaram seu amor, isso é verdade. Mas aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, o enxergam como Pai. Eu não sei qual é a concepção que você tem de pai. Talvez a imagem que você tenha de um pai seja a imagem de um ser humano, de uma criatura severa, dura. Eu nem sei se a palavra pai seria uma boa palavra para representar Deus na sua vida. Mas aqueles que compreendem a imagem terna de um Deus que procura o nosso bem, de um Deus que ama e que quer a intimidade conosco, que abre o seu coração para nós e que principalmente deu seu Filho para morrer por nós, é um Deus que quer que nós nos relacionemos com Ele na base do amor e não do medo. Se você entrega o dízimo porque tem medo de ser castigado, isso não é amor. Se você não vive na prática do pecado porque tem medo de ir ao inferno, isso não é amor. O amor joga fora todo medo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus te ama, meu irmão, independentemente daquilo que você é hoje, porque Ele te amou independentemente daquilo que você era antes. Deus te ama, o amor lança fora todo medo. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, leia comigo por favor, bem forte: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há juízo, não há culpa. Sim, aqueles que estão em Cristo Jesus foram também justificados, segundo Romanos 5:1. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você compreenda que Deus quer se relacionar com você na base da graça, do amor, porque é isso que Ele é. A Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não modifique as coisas. Deus, o amor descreve o caráter santo de um Deus bondoso, de um Deus amoroso. Porque esse argumento tem sido usado por muita gente que diz assim: se Deus é amor, então todo tipo de amor está certo. Não é bem assim. Toda forma de amar é aprovada por Deus. Não é bem assim. O Deus que é amor é também um Deus santo, que estabelece sua vontade,
que revela aquilo que espera de nós. Mas, ainda quando nós nos submetemos à sua vontade, não o fazemos por medo, porque senão isso é lei e não graça. Em terceiro e último lugar, porque Ele nos amou, fomos ensinados a amar. Eu fico pensando na narrativa da vinda de Jesus ao mundo. Ele estava na glória celestial. Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade, habitavam os céus. E quando criam os seres humanos caídos se rebelam contra Deus, a tal ponto de que nada que eles pudessem fazer fosse suficiente para salvá-los. E eu fico imaginando aquele concerto, vamos supor, aquela reunião celestial em que as três pessoas da Santíssima Trindade decidem o que fazer para salvar o ser humano. Embora isso já fosse um plano eterno, Deus já sabia que o homem cairia, não foi um acidente de percurso no plano divino. E aí Jesus disse: eu vou. E Ele vem e deixa toda a sua glória, a sua grandeza celestial, nasce de uma mulher, num tempo horroroso, num mundo horroroso, cercado de tanta violência como era o mundo greco-romano judaico, cercado de tanta violência, de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta ira, de tanta maldade humana. E é nesse contexto, nesse cenário de ódio, de muita violência, que Ele vem e se faz homem. E conhece a nossa humanidade, conhece as nossas fraquezas, sabe o que é sentir fome, sabe o que é sentir ter dor, sabe o que é sentir solidão, sabe o que é sentir medo, sabe o que é sentir, que é perder pessoas que ama. Ele vem, habita no meio de nós, e como diz a palavra de Deus, nós o vimos. E como diz Paulo aos Filipenses, embora sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo, semelhante aos seres humanos, se tornou servo e morreu a morte mais terrível, a morte de cruz. Ele veio para nos ensinar a amar. É interessante que o texto diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos. Observe que não há um complemento do verbo amar. Nós amamos, não diz que nós amamos a Deus, porque está aberto, porque na verdade João está dizendo o seguinte: o dom de amar foi uma lição dada por Jesus. O mundo tão cercado de ódio, o mundo tão cercado de ira, precisava conhecer o que era amar, e foi isso que Jesus fez. Ele veio coabitar entre nós, viver entre nós e nos ensinar de fato o que é amar. Os poetas, os filósofos, os pensadores teorizaram, poetizaram, falavam e falam sobre amor. Ele disse: isso é uma sombra dúbia, é uma sombra cinzenta do que é o amor. O amor é aquilo que Ele fez na cruz. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui está o amor em seu esplendor, o amor em sua expressão máxima, o amor em sua expressão absoluta. Ele nos ensinou a amar, e nunca estamos tão perto dele, nunca somos tão semelhantes a Ele, quando nós amamos. Você pensa que você fica perto de Deus, eu vou ter uma experiência de me aproximar tanto de Deus, através da oração? Sim, a oração nos aproxima de Deus. Aí eu vou ter uma vida de santidade para me aproximar tanto de Deus. Sim, a santidade nos aproxima de Deus. Mas é o amor
É o amor que nos torna mais semelhantes a Ele. É tão forte que Jesus disse aos discípulos, em João capítulo 13, 35, o seguinte: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Você está entendendo? Não é pela santidade, não é pelo nome religioso, é o amor, que é a marca que me une a vocês, é o amor que sela vocês como minha propriedade. Nós não vemos a Deus, nós não tocamos em Deus, como não vemos a energia elétrica, mas nós sentimos os efeitos da energia elétrica. Nós também não vemos a Deus, mas sentimos os efeitos de Deus na nossa vida. E os efeitos de Deus na nossa vida é o amor, é a capacidade de amar, de abraçar, de perdoar, de acolher, de aceitar. Um santo é um homem em quem Cristo voltou a viver através do amor. É o amor de Deus que nos torna tão íntimos a Ele. Um escritor disse certa feita: a energia do amor se descarrega seguindo as linhas de um triângulo, cujos vértices são Deus, a própria pessoa e o próximo. Jesus nos ensinou a amar. E se há uma coisa que diz que prova que eu sou cristão, é se eu tenho amor. Amor por Deus, mas amor pelo próximo, amor pelas pessoas. Daí, irmãos, a gente pode concluir que um cristão que não sabe amar, um cristão cheio de ódio, um cristão cheio de ira, um cristão com desejo de vingança, um cristão com ânsia de matar, um cristão que não sabe amar, é uma contradição de termos. Você não pode ser cristão e ser uma pessoa que só tem ira, rancor, ressentimento, raiva, ódio. O amor nos une a Deus e marca em nosso coração a presença de Deus. E se há uma forma da gente demonstrar amor de Deus, o amor de Deus no mundo, é fazendo a obra missionária. O pessoal lá atrás já estava de pastor, não vai falar de missões não, está terminando o sermão, ele não falou aí de missões. Se há uma forma da gente demonstrar o amor de Deus no mundo, é quando nós amamos a sua obra, porque a obra missionária é a mão de Deus resgatando o pecador, indo em busca do pecador. Jesus nos ensinou a amar e a buscar pessoas que Ele amou na cruz do Calvário. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a amar e a nos ensinar o que é o amor, amar a todos indistintamente, bons e maus, porque todos foram amados por Deus em Cristo Jesus. E na obra missionária há três maneiras da gente demonstrar o nosso amor pelo próximo, da gente demonstrar como igreja, meus irmãos, que nós aprendemos, que nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos meros religiosos, frequentador de religião, que leva o nome de cristão, de batista, de evangélico, que nós somos discípulos dele. Há pelo menos três maneiras de nós demonstrarmos amor ao próximo na obra missionária. E a primeira é ajudando o próximo, cuidando do próximo, auxiliando aqueles que precisam de você. Não esconda a mão, não vire o rosto, não feche os olhos para aqueles que precisam do seu amor, do seu cuidado, de um pedaço de pão, de uma oportunidade na vida. Não se desvie daqueles que de fato precisam de você. O amor não é palavras. Imagine se Deus nos olhasse do céu e dissesse para mim: olha, Domingos e humanidade, eu amo vocês, mas que se explodam. Parece essa concepção de amor líquido, como colocou a nossa promotora.
um amor que não tem forma, é fluida, não tem consistência, solidez, ou, em outras palavras, não se corporifica em forma de atitudes e compromissos. Ajudando o próximo. Seja você uma expressão do amor de Deus onde você está. Em segundo lugar, orando. Adoniran Judson, um missionário na Birmânia no século XIX, disse: muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com os próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Você não tem ideia do que uma oração pode fazer na obra missionária e principalmente na vida de uma pessoa. Seja você também um intercessor fiel, seja você também um intercessor leal. Não deixe de orar pelos nossos missionários, pelas pessoas que estão perdidas, pelos becos, pelos valados, pelas sarjetas da vida, pelas pessoas que vivem sem paz, pela juventude brasileira que está nas drogas, pelas milhares de pessoas que estão agora mesmo tentando suicídio. No Brasil, a cada 3 ou 4 minutos uma pessoa tenta suicídio. Precisamos orar pelo nosso país, e a oração é uma forma de demonstrar amor. E em último lugar, precisamos contribuir. Precisamos mostrar que amamos contribuindo, ajudando financeiramente. Quando Deus nos abençoa, Ele quer que nos transformar em canais de bênçãos, não apenas em vasos de bênçãos. Vasos de bênçãos são coisas ótimas, são coisas maravilhosas, mas não é o que Deus quer para mim. Deus quer que eu seja canal e não vaso. O vaso estanca, o vaso retém, o canal flui, compartilha. É isso que Deus quer que você e eu sejamos. Quando Ele abençoa a minha vida e a sua vida, Ele quer que sejamos canais de bênçãos para o mundo e para o próximo. A maior expressão do amor foi a entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Por isso nós não podemos amar sem entregar, sem doar o nosso tempo para orar, os nossos joelhos para interceder, as nossas mãos para acolher e os nossos lábios para clamar e os nossos recursos para compartilhar. Porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos, devemos e somos convidados a amar o mundo. Quero já encerrar, concluir. Pode chegar lá, Marcos, por favor. Concluindo, Deus nos amou primeiro, Deus te amou primeiro. Não há razão para você ter medo. Ele te ama porque te amou na cruz. Não há razão para culpa. O teu pecado foi perdoado. Viva como uma nova criatura. Deus nos amou primeiro. Agora precisamos também amar. Amar o mundo, amar as pessoas, através da obra missionária, ajudando, acolhendo, intercedendo e contribuindo, para que outros conheçam o amor com o qual fomos amados. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida e a minha vida também, em nome de Jesus.